Oi pessoal, bem-vindos à aula 9 do nosso curso Fundamentos da Música para Leigos, aqui no SESC, Centro de Pesquisa e Formação. Eu, Marisa Ramires, hoje irei tratar sobre um assunto relacionado à propriedade do som duração. Um assunto bastante importante, chamado fórmula de compasso. Então, vamos lá definir um pouquinho o porquê dessa fórmula, por que é tão importante assim. Então, vamos lembrar antes de que, quando eu falei da escrita de uma partitura, nós dissemos, já na aula passada, inclusive, que a primeira informação que você coloca é sempre a clave. Então, como primeiro passo, quando eu vou escrever uma partitura, primeiro passo, indica-se a clave. Por quê? Lembram? Porque a clave, aliás, quais são as claves, né? Eu posso ter clave de sol, vamos fazer um resuminho aqui para lembrar, tá? Clave de fá e a clave de dó. Muito bem. Essas claves, elas colocam para você a possibilidade de dar uma nota como referência. Vai nomear uma determinada nota e a partir daí você vai começar a sua leitura. A clave de sol indica que a nota sol, que é a nota que a clave está aqui, ó, nomeando, a nota sol está na segunda linha. A clave de fá tem duas possibilidades. A clave de fá quarta linha e a clave de fá terceira linha. Na clave de fá quarta linha, você tem a nota fá na quarta linha. E a partir daí, você lê por intervalos. E a clave de fá na terceira linha? A nota fá passa a ser representada na terceira linha. E a clave de dó? A clave de dó tem 4 posicionamentos. Você pode ter primeira, segunda, terceira e quarta linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Portanto, a nota dó estará na primeira linha, nesse caso, né? A nota dó na primeira linha. Aqui, nesse outro caso, a nota dó na segunda linha. Aqui, a nota dó na terceira linha. Legal que aqui a gente já faz uma revisão para começarmos a aula já com tudo em dia. E a quarta? Na quarta linha, a nota dó na quarta linha. Pronto. O que isso significa? Significa exatamente que, ao colocarmos a clave, nós estamos indicando uma referência do ponto de vista da altura. Então, com essa atitude, você ganha referência. Que referência é essa? Relacionada à altura. Propriedade do som, altura. A gente nomeia uma nota para que possamos aí começarmos a leitura ou a escrita de uma partitura. E depois? Bom, depois vem o nosso segundo passo. O nosso segundo passo tem como objetivo também dar uma referência. Mas agora, essa referência diz respeito à propriedade do som, duração. Então, agora entra a novidade. Indica-se a fórmula de compasso, que é o nosso assunto de hoje. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a definição de fórmula de compasso. Então, vamos primeiro definir o que ela é, como que você representa.
a fórmula de compasso, ela é composta por dois números. Opa, vamos lá. É composta por dois números. Ó, dois números. Cuidado que às vezes a pessoa aqui se empolga e começa a representar a fórmula, porque pensa assim, fórmula matemática, né? Dois números, nossa, matemática de novo. E vai lá e representa a fórmula de compasso como se fosse uma fração. Não é, gente. Escrever fórmula de compasso em música como fração é pagar mico. Não faça isso, tá bom? Então vamos ver agora, ó. A fórmula de compasso é composta pelo número superior e por um número inferior. Vamos nessa. Número inferior. Cada um deles vai dar uma informação importante para a gente. Eu falei que a fórmula de compasso está para a duração na mesma maneira que a clave está para a altura. Então, o que a fórmula de compasso tem que nos dar? Uma referência. Agora vamos entender que referência é essa. O número superior da fórmula de compasso indica a quantidade de tempos ou de pulsos que cada compasso terá. De tempos, lembrando que tempos pra gente é pulso, tá bom? Que cada compasso terá. E o número inferior, Marisa? O número inferior indica a figura a ser assumida como unidade de tempo. Portanto, representando o pulso como unidade de tempo. Ah, mas espera aí, então, como é que eu vou saber a representação disso? Então, ó, lembra, a clave dá como referência o nome da nota, né? Uma nota, a referência aqui, eu vou colocar em azul aqui. Uma nota. Essa é a referência que a clave dá. E a fórmula de compasso? A fórmula de compasso, a princípio, dá várias possibilidades, mas a principal dá como referência a unidade de tempo, a figura que representará. Essa é a principal função, tá? A unidade de tempo. Nós vimos que isso é importantíssimo para a leitura. Vamos agora demonstrar como eu consigo nomear um número superior e da onde vem o número inferior de uma fórmula de compassos simples. Existem compassos compostos, mas isso é um outro assunto para uma nova abordagem em um outro momento. Muito bem, vamos agora falar apenas do número superior da fórmula de compasso. Veja, esse número estipula a quantidade de tempos que um compasso tem. Então, a partir da formulação desse número, da adoção desse número, nós podemos dizer que o compasso será binário, tem a classificação do compasso. Quando um número superior for 2, indica que o compasso terá o equivalente a 2 unidades de tempos, ou seja, 2 tempos. Nesse caso, sua classificação, como é que eu chamo esse compasso? Será como um compasso binário. Por que binário? Porque tem 2 tempos.
só como ficaria esse caso e como você identifica. Lembra que nós estávamos dando assim, vamos fazer uma leitura, gente. Eu falava assim, a unidade de tempo é a semínima. Quando eu estipulava isso, eu já estava assumindo a informação que o número inferior da fórmula dá. Então, seria como se eu tivesse 2 semínimas por compasso. Então, nesse caso, seria, ó, número superior 2, seria, eu poria a semínima aqui embaixo, ó, em vez do número. Só para você entender, nessa etapa inicial, ó, 2 tempos de quê? De semínima. Então, significa que quando eu faço o equivalente a 2 tempos de semínima, ó, 1 tempo, 2 tempos. Pronto, preenchi o compasso, certo? Quando eu acabo a possibilidade de tempos de um compasso, eu sou obrigada a vir e fazer assim, ó. Isso aqui, gente, é chamada barra de compasso. É para separar a quantidade de tempos que está exatamente prevista pelo número superior da fórmula. E agora? Agora eu continuo, ó. Eu posso vir. Opa, mais 2 semínimas. Preenchi o tempo, né? Acabou? Eu vou lá e puf, barra de novo. Aí eu não posso pôr outras figuras? Só posso pôr unidade de tempo? Não, lembra, ó. Terá o equivalente. Significa que eu posso colocar, por exemplo, uma mínima. Uma mínima equivale a 2 semínimas, correto? Então, preenche o compasso. Opa, vou pôr as barras sempre em azul para você. E agora, eu posso pôr uma semibreve? Não! Por quê? Porque a semibreve tem quanto tempo? Quantas semínimas tem numa semibreve? 4. E só cabem quanto? 2. Então, a semibreve não será escrita aqui para essa fórmula. Ah, e as colcheias que nós aprendemos? As colcheias, sim. Por quê? Porque eu preciso de 2 colcheias para cada semínima. Lembra disso? Foi a aula passada. Então, eu venho aqui e posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Uma semínima e a segunda semínima eu escrevo na forma de 2 colcheias. Lembra que eu posso juntar aqui, ó, as bandeirolas da colcheia com esse traço? Esse traço une as 2 colcheias. Pronto, gente. Eis aqui a escrita de um trecho em compasso 2 por semínima. Nós vamos ver esse número aqui embaixo. Calma lá. Então, esse compasso é um compasso binário. Binário porque tem 2 tempos. Vamos executar? Solta o metrônomo, por favor. 2 tempos em branco e depois a gente começa. 1, 2. Tá, 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 tá. Perfeito? Entenderam a fórmula? O número superior? Muito bem. Quais as outras possibilidades de números na parte de cima de uma fórmula de compasso simples? Vamos agora partir para as próximas possibilidades. Eu tenho o número 3, que fará com que eu entenda que esse compasso tem 3 tempos. Se eu puser o número 3 agora, vou trocar de cor para você não se perder. O número 3 indica que o compasso terá o equivalente a 3 unidades de tempo. Qual é a classificação se eu tenho 3? Compasso ternário. Classificação. Compasso ternário. Ah, mas tem mais? Tem, gente. Agora, eu também posso ter como número superior o número 4. Indica
que o compasso terá o equivalente a 4 unidades de tempo. Compasso aqui, quaternário. Classificação. Compasso quaternário. Por fim, existem mais duas possibilidades de número superior. O número 5 e o número 7. O número 5 indica o equivalente a 5 unidades de tempo por compasso, e a classificação desse compasso será compasso quinário. Então, eu vou abreviar aqui para dar tempo e dar espaço para a gente terminar sem ter que apagar a lousa. Compasso quinário, ó. E a última possibilidade, agora sim, é o número 7. Indica o equivalente a 7 unidades de tempo por compasso. Classificação desse compasso, compasso setenário, compasso, ó, setenário. Pronto, gente. Portanto, nos compassos considerados simples, sempre o número superior será ou 2, compasso binário, 3, ternário, 4, quaternário, 5, quinário e 7, setenário. Aí os outros números serão estudados mais para frente, porque relaciona-se ao que a gente chama compasso composto, tá bom? Vamos agora ver o número inferior. Vamos para o número inferior da fórmula de compasso. O que esse número indica? Lembra? A figura que passará a representar a unidade de tempo, o pulso. Então, é muito importante. Essa informação é uma das principais para a gente. E da onde vem esse número? Né? Lembra que agora há pouco eu representei pela figura, eu desenhei essa mínima. Mas não é assim que a fórmula aparece. Ela precisa de uma representação numérica. Esse número vem daqui, da proporção que uma figura gera em relação à outra. Exemplo, ó. Uma semibreve é o nosso maior, nossa maior figura. Então, a semibreve é representada pelo número 1. É a maior unidade das figuras rítmicas no nosso sistema moderno. A semibreve tem quantas? Tem 2 mínimas. Então, a mínima é representada pelo número 2, o que indica a quantidade de mínimas necessária para você preencher uma semibreve. E as semínimas? Eu preciso de 1, 2, 3, 4 semínimas para preencher o valor de uma semibreve. Então, é por equivalência. A semínima é representada pelo número 4. Agora, olha, basta saber a tabuada do 2 para que eu saiba esses números. 2, 4, 8. 8 colcheias são necessárias para o preenchimento de uma semibreve. E por fim, aqui 16 semicolcheias para uma semibreve. Se eu continuar, 32 fusas, 64 semifusas, 128 quartidifusas, tá vendo? Multiplica por 2 que você vai obter esses números, tá certo? E aonde eles entram? Justamente como número inferior. Então veja, o número inferior da fórmula representa a figura que assumirá o papel
de unidade de tempo. Então, se esse número for um 1, seria semibreve. 1 para semibreve. A princípio, qualquer figura pode ser assumida, qualquer uma. A princípio. Se for o número 2, quem vai ser a figura assumida como unidade de tempo? A mínima. Por quê? Porque eu preciso de duas mínimas para uma semibreve. O 2 é a representação da mínima. Se acontecer o 4, ora, o 4 está aqui, ó, semínima. E agora? E agora vem o 8 para colcheia. Depois, 16 para semicolcheia. E assim por diante. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, na prática musical, algumas não são usuais, tá? Então, quais são as unidades assumidas como usuais na nossa prática musical? São essas aqui, ó. A mínima, a semínima e a colcheia. Com essas figuras, com essa representação do número inferior, como 2, como 4, como 8, você já terá acesso a boa parte do repertório. Vamos ver agora como a fórmula de compasso resolve, realmente ela expressa todas as informações? Vamos nessa? Então vamos lá. Essas figuras são as usuais. São aquelas que usualmente eu assumo como unidade de tempo. Então, olha alguns exemplos de fórmula de compasso. Vamos dizer que eu quero um compasso binário. Se eu quero um compasso binário, eu vou lá e ponho o 2 em cima. E eu quero um compasso binário cuja unidade de tempo seja a mínima. Então, que número eu vou pôr aqui? 2. Então, esse compasso terá essa fórmula aqui. Sabe como a gente lê? 2 por 2. Lembre-se, não faça isso aqui, ó. Isso aqui é matemática, isso aqui é mico. Não faça, tá bom? Tá errado na nossa grafia. 2 por 2, assim que a gente lê. Ou também, você vai ver a representação assim, ó. É uma forma mais antiga de se fazer a representação desse tipo de fórmula de compasso. Isso e isso é a mesma coisa. Vamos ver o que indica? Indica que em cada compasso eu tenho o equivalente a duas mínimas. Então vai ficar assim, ó. Uma mínima, duas mínimas, fecha o compasso. Posso usar agora uma mínima e duas semínimas. Fecha o compasso. Posso usar uma semibreve. Fecha compasso. Por quê? Porque a semibreve equivale a duas mínimas. Perfeito? Agora vamos fazer um outro exemplo, vai. Vamos colocar como exemplo aqui um compasso que tenha 3 tempos. Beleza, então eu vou pôr o número 3 em cima. E embaixo, o que eu posso pôr? Ora, eu quero a semínima. Então, se eu quero a semínima, eu vou ter que representar pelo número 4. Esse compasso vai ser um compasso ternário e a unidade de tempo será a semínima. Isso vai dizer que em cada compasso eu tenho o equivalente a 3 semínimas. Ó, fecha o compasso. Posso ter uma mínima, uma pausa de semínima, fecha compasso. Tá vendo? Só posso ter 3 semínimas por compasso, ou equivalências. Perfeito? Deu para entender? Agora, vamos mais um exemplo, vai. Um 4, ou um 5, vamos jogar o 5, vai. O compasso agora tem 5 tempos, e eu quero a colcheia. Então eu falo 5 por 8. Esse compasso, ele tem 5 colcheias por compasso, ó. 1, 2, 3, 4. Pode juntar todas as hastes, se você quiser. As bandeirolas em uma única haste. Fechou.
Posso ter o equivalente C mínima, são 2 colcheias, C mínima mais 2 colcheias, são 4. Faltou o quê? Uma colcheia. Pronto, fechou. Tá? Última informação antes da gente ir só para exercícios. Assim como o 2 por 2 é representado por um C cortado, existe uma representação análoga para o compasso cuja fórmula é 4 por 4. 4 por 4 também se representa pelo C, sem nenhum corte. O C cortado é a metade, tá vendo? 2 por 2. Feito? Vamos aos exercícios? Então agora é com vocês. Exercício 1. No exercício 1, você verá aí na sua tela uma fórmula de compasso. E após analisá-la, você terá que indicar a alternativa correta que fará jus à sua classificação como compasso binário, ternário, quaternário, quinário ou setenário. Fácil! Presta bem atenção, lembra da explicação e vamos lá. Exemplo 1. Molly, alternativa correta. Muito fácil, né? Então vamos lá. Exemplo 2. Resposta certa. Exemplo 3. Vamos conferir. Tá cada vez mais fácil, né? Então, exemplo 4. Resposta certa. Exemplo 5. Gabaritou. Então, com certeza, deu tudo certo. Agora, nós vamos para o exercício 2. Agora, o exercício 2, você vai também ver na sua tela a fórmula de compasso indicada. O que você vai ter que colocar? Um X na alternativa correspondente à unidade de tempo que está sendo indicada pela fórmula. Fique ligado, hein? Vocês sabem que número da fórmula você tem que ficar antenado. Então, vamos lá? Exemplo 1. Alternativa correta. Exemplo 2. Moleza? Vamos lá, confere aí. Exemplo 3. Resposta certa. Exemplo 4. Corrigindo. Exemplo 5. Resposta certa. Maravilha, gente. Ficou claro agora as indicações pertinentes ao número superior e ao número inferior na fórmula de compasso. Agora nós vamos para a prática, vamos para leituras. Vamos praticar tudo isso na forma de leitura musical. Então veja só, eu já escrevi aqui, a primeira coisa que eu fiz foi começar indicando a clave, tá vendo? Logo depois eu indico a fórmula de compasso. Perceba que a fórmula de compasso me dá duas informações. O número superior, que é a quantidade de tempos, eu vou ter 2 tempos, ó. Que é a quantidade de unidades de tempo, tá? E o número 4, vocês lembram? O número 4 é o representativo da C mínima. Então, o número 4 indica que a C mínima será a unidade de tempo. Pronto. Então, percebe agora que tudo está posto aqui. Do ponto de vista dos tempos, ó, uma C mínima, o primeiro tempo está aqui. 2 C mínimas, essas 2 colcheias fazem parte do segundo tempo. Eu uso a barra de compasso, ó.
barra de compasso. Depois, começa um novo compasso. Que compasso é esse? Esse é o primeiro compasso, esse é o segundo compasso. No segundo compasso, esse é o primeiro tempo, porque é uma semínima, e esse é o segundo tempo, porque é uma outra semínima. Agora vamos ao terceiro compasso. Veja, começa com uma semínima, primeiro tempo. Aí eu tenho duas colcheias, as duas colcheias estão aqui preenchendo o segundo tempo. Por fim, eu tenho uma mínima. Essa mínima vale duas semínimas. Então, os dois tempos serão preenchidos pelo valor dessa mínima. Como é que eu vou exemplificar aqui o estudo? Como é que vocês devem estudar isso? Em primeiro lugar, apenas o nome das notas. O nome das notas. Sem falar a sua rítmica. Então, o nome das notas diz respeito apenas às alturas. Depois, você deverá estudar apenas o ritmo, a leitura das figuras que representam o pulso e a sua subdivisão. Isso se chama ritmo. E, por fim, juntar tudo isso, que é a terceira etapa, que a gente chama de solfejo falado. É o nome das notas mais o ritmo. Depois que você estuda essas três etapas, aí nós vamos ouvir, tá? Nós vamos ouvir a execução. Eu vou tocar. Então vamos lá. Vamos primeiro falar o nome das notas. Para falar o nome das notas, eu tenho que passar da clave, na indicação da clave, para saber o nome dessa primeira nota. Percebe? A clave é clave de sol. Então, se a clave é clave de sol, a nota na segunda linha é sol. A minha música começa com essa nota aqui. Marisa, tá longe, porque quando eu vou de linha para espaço, eu sei que é uma segunda. Quando eu vou de linha para linha, eu sei que é uma terça. Então, compõe as coisas, gente. Não precisa ir Você já sabe que quando você vai de linha para linha, é uma terça. E é uma terça acima. Então, se isso aqui é sol, nós treinamos. Terça acima de sol é si. Agora, para chegar nessa daqui é fácil, porque daqui para cá é uma segunda, ó. Portanto, de si, essa nota aqui será a nota dó. Tá vendo? Já sei o nome dessa nota. Essa nota é dó. Agora, veja, ó. Segunda, segunda, segunda. Então, se isso é dó, isso é si, isso é lá e isso é sol. Agora, daqui para cá, ó, linha para linha é uma terça. Se isso aqui é uma terça e essa nota é sol, terça abaixo de sol, mi. Segunda, ré, tudo segunda. Mi, segunda. Fá, voltou segunda. Mi, pronto. Notas aqui. Dó, si, lá, sol, mi, ré, mi, fá e mi. Essa foi a primeira etapa. Agora vamos ler na segunda etapa, que é só o ritmo. Você libera o metrônomo, sente o pulso. A unidade de tempo será a semínima, ó. Pode liberar o metrônomo. Cada batida do metrônomo é uma semínima, ó. Sentiu? Vou dar 2 tempos em branco, ó. 1, 2. Tá, 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 tá. Percebeu? Eu tenho 3 elementos. A unidade, tá, tá, tá. O dobro, tá, tá. Isso é o dobro. E 2 figuras por pulso. Tá,
tá, tá, tá, tá, tá. Esses são os elementos rítmicos contidos nessa melodia. E agora? Agora eu vou juntar tudo. Vamos nessa? Último desafio, e aí vocês vão ouvir. 2 pulsos em branco, ó. 1, 2. Dó, si, lá, sol, mi, ré, mi, fá, mi. Beleza? Agora vocês vão ouvir essa melodia para a gente encerrar essa etapa. O dó tá aqui. Soltando o metrônomo. 2 pulsos antes de começarmos. 1, 2. Agora, para finalizar essa aula, o exercício 4 trará para você um trechinho de música do repertório. No exemplo 1, o trecho é Beethoven, Ode à Alegria, que nós já ouvimos por aí. Perceba que tem a indicação da clave, das figuras, que é o ritmo, e da barra de compasso. O que você vai ter que fazer é indicar qual é a fórmula que está faltando nessa partitura. Vai lá, olhe os elementos da partitura, indique com um X qual é a alternativa que tem a fórmula de compasso correta. Ah, vai, olha mais uma vez. Confere aí. Pronto? Resposta certa! Agora confere como fica a partitura com a fórmula de compasso. Pronto? Muito bem! Agora vem o exemplo 2, Mozart. Um trechinho da Sonata para Piano KV 332. Olha na sua tela como é que fica a partitura sem a fórmula de compasso. Dá uma olhadinha nos elementos. Vai, olha mais uma vez. Agora sim, ponha um X na alternativa que tem aí a fórmula de compasso desse trecho. Você está certo disso? Quer mudar? Não? Vamos conferir? Beleza! Olha agora o original, a partitura com a fórmula de compasso escrita. Acertou? Pois é, gente. Agora sim, percorremos os elementos principais relacionados à altura e à duração para que sejamos capazes de interpretar minimamente uma partitura. Na nossa aula 10, nós veremos mais alguns outros elementos que completam aí a exposição das propriedades do som numa partitura.